Bolo de leite ninho sempre é muito bom, né? Agrada sempre. Mas quando combinamos leite ninho com Nutella, pode apostar que é sucesso na certa. Então hoje vamos com ele, bolo de leite ninho com Nutella. E será a receita completa. Vou compartilhar com vocês uma massa super fofinha e estruturada. Você pode utilizar também em outros trabalhos. O recheio de leite ninho e o recheio de Nutella, pois eu não utilizo a Nutella pura, a montagem e a decoração, que fica perfeito para um bolo de vitrine ou então um trabalho aí unissex. Então, bora comigo conferir esse conteúdo, pois eu tenho certeza, se você reproduzir ele para a família ou para as vendas, será sucesso garantido. Então, vamos começar a receita pela massa, é a minha de sempre, mas aqui eu vou passar as quantidades certinhas para essas medidas. Eu utilizei 5 ovos inteiros e nele eu já coloquei essência de baunilha. Os meus ovos estão grandes e em temperatura ambiente para assim a minha massa desenvolver melhor. E as medidas em gramas sempre deixo disponível para vocês na descrição. Aqui no vídeo eu tento falar tudo por xícaras e colheradas para tentar ajudar quem não tem balança. O açúcar foi 1,5 xícaras, já coloco uma pitada de sal, ele também está peneirado. E a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Junto o açúcar com os ovos e vou bater na potência máxima da batedeira por cerca de 5 minutos. Até desenvolver bem, vai mudar a textura, vai ficar um creminho bem branquinho e espumoso. Aí é o ideal para a gente continuar a receita. Se você não tiver a batedeira planetária, pode preparar assim com a batedeira de mão. Só vai dobrar esse tempo do batimento, mas o ponto é o mesmo. E já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes, que foi 150 ml de leite. Eu sempre faço com água e a pergunta é, posso fazer com leite? Hoje eu vou provar. Nele eu já coloco 40 ml de óleo e os dois ingredientes aqui também precisam estar em temperatura ambiente. Por enquanto, vou reservar. E os meus secos serão 2 xícaras de farinha de trigo. Percebam que a minha xícara tá um pouquinho mais cheinha. E lembrando, é 200 ml de capacidade. E ml não é gramas. Ela também já está peneirada. 30 gramas de amido de milho, a maisena dá mais ou menos 2 colheres de sopa e 1 colher de fermento químico não muito cheio. É o fermento para bolo. Já misturo todos esses secos e também reservo. E, gente, o amido aqui é para deixar o nosso bolo mais fofinho. Se você não tiver ele, não tem problema. Coloca a mesma quantidade de farinha de trigo. E também vou reservar. Aqui já chegou o ponto dos ovos com açúcar. Percebam a mudança. Se você fizer na batedeira de mão, é nesse ponto. Agora, vou colocar a batedeira na potência 1. Vou terminar a minha receita nessa potência. Eu não aumento mais. Batimento é longo e forte, é somente nos ovos com açúcar. E venho delicadamente com o meu leite e o óleo. E como falei, sempre preparo essa massa com água. E a maioria das perguntas é, posso preparar com leite? Então, hoje eu estou preparando com leite justamente por isso. Mas, se você quiser preparar com a água, pode trocar, gente, sem medo, porque preparando com leite não muda nada. E terminando de colocar os líquidos, lembrando sempre com delicadeza para a gente não estragar a estrutura dos ovos com açúcar, eu venho com os meus secos, também coloco delicadamente e lembrando que aqui está na potência 1, eu não vou bater esses secos, eu coloco e termino de misturar com a ajuda do fouet mesmo. A maioria das vezes, quando é massa pequena assim, eu misturo com o batedor Globo mesmo. Mas esse batedor, ele é muito aberto, por isso que eu não vou terminar de misturar aqui. Mas se o seu não for, nem suje seu fouet. Misture com o batedor mesmo da batedeira, que dá super certo. E esse processo é só fazer movimento de baixo para cima, também com delicadeza, até ficar uma massa totalmente homogênea.
Feito isso, é só transferir para a forma, e hoje eu estou utilizando nas medidas de 20 de diâmetro e 10 de altura, com papel manteiga somente no fundo. Dicas aqui se você quiser mudar essa receita. Para um bolo mais baixo, utilizando essas mesmas quantidades de massa, você pode utilizar a forma 25. E para um bolo mais baixo, nessa mesma medida de forma, você pode fazer a receita com 4 ovos e diminuir um pouco a quantidade do recheio. Essa receita já tem disponível aqui no canal a massa de 4 ovos. Aqui é só levar para forno pré-aquecido a 180 graus e eu assei aqui no meu forno essa massa por 50 minutos. E já vamos partir para o recheio. E nele eu utilizei 2 caixas de leite condensado, a tradicional de 395 gramas. E já no leite condensado, eu tenho que colocar todos os meus secos. E aqui, gente, eu esqueci de colocar o meu pozinho mágico e a farinha de trigo. Já estava separado, só que eu fui perceber só no final, mas aí eu fiz um ajuste. Aí, no leite condensado, eu já coloquei 200 gramas de leite ninho, dá 2 xícaras, da qual eu utilizo de 200 ml de capacidade. Aí, nesse momento, eu já tenho que colocar a farinha de trigo e o meu pozinho mágico, tá, gente? Misturar junto com o leite ninho. Mas eu esqueci, então, se alguém esquecer também, já pega a próxima dica. E eu fiz aqui o processo de misturar todo o leite ninho no leite condensado, misturar bem, para assim não ficar nenhum gruminho. Feito esse processo, eu coloquei 4 caixas de creme de leite. E sempre que eu coloco ele, já misturo bem antes de vir com o restante dos ingredientes, para assim evitar os gruminhos. Vou utilizar também o chocolate ou a cobertura branca, ela é totalmente opcional, é apenas aqui para intensificar mais o sabor de ninho, e sempre em pouquíssima quantidade para não roubar o sabor da receita. Aqui eu tenho 80 gramas e como é pouquíssima quantidade, pode ser também aquelas barrinhas que vende no mercado. Coloquei também 100 ml de leite integral. E foi nesse momento que eu percebi que eu não coloquei a farinha e o pozinho junto com o leite em pó. Aí, eu fiz o quê? Peguei eles, coloquei em um outro recipiente com um pouquinho só de leite condensado, pouquíssima quantidade. Misturei bem para evitar os gruminhos. Feito isso, eu peguei um pouquinho do recheio, misturei junto também. Aí sim, eu coloquei no restante da panela. E essas quantidades foi 1 colher de sopa cheia de farinha de trigo. A farinha é o espessante, como eu falei, e 1 colher de sopa rasa do que eu falo pozinho mágico, tá, gente? Mas é o pó de sorvete no sabor leitinho. Pode ser também o sabor de leite condensado. E aqui é só misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. E levo para fogo médio, não posso parar de mexer até atingir o ponto que eu preciso. Principalmente esses recheios claros, né, gente? Que não podemos mesmo parar de mexer por nenhum segundo. Senão queima um pouquinho, isso passa para o recheio, vai escurecer ele. E uma outra dica para deixar o seu creme sempre claro: utilize ingredientes de boa qualidade. Tem alguns leite condensados aí no mercado que deixa assim o nosso recheio mais escuro, e também transfira para um outro recipiente de plástico, porque o vidro retém o calor. Plásticos esses que aguenta altas temperaturas. E o processo aqui do recheio é o de sempre, tá, gente? Passa pelo processo de cozimento e o ponto eu que defino, porque um recheio, qualquer recheio, você pode deixar o ponto que você quiser, de cobertura, mais fluido, mais firme, você sempre que vai definir isso no ponto. Então, se eu quiser utilizar esse recheio em outros preparos, consigo, principalmente em bolos de pote. É só deixar sempre um ponto antes, porque bolo de pote, o recheio sempre tem que ser mais mole. A mesma coisa será o próximo recheio, que será o de Nutella. O meu recheio já deu o ponto que eu preciso, é quando eu passo a minha espátula, ele já vai fazendo pequenas marcações. Eu pego o recheio, ele cai em pequenos blocos, e o recheio que eu pego na espátula não se mistura com o restante do recheio, faz montinhos.
Recheio de ninho dá o ponto super rápido, tá, gente? Ele também engana igual o recheio de coco. Então, não precisa cozinhar demais, senão o recheio fica muito firme. E como aqui é recheio de leite ninho, eu vou pegar o meu fouet, passar, superficial, tá, gente? Pra eu tirar os gruminhos e já ir resfriando ele, pra evitar o que eu falei, de um recheio mais escuro. Aí, transfiro para um outro recipiente, coloco o plástico em contato de toda a superfície e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E não tem problema ficar dessa forma. Se eu coloco na geladeira, ele já vai estruturar totalmente aqui e não dentro do meu bolo. Uma dica, eu sempre faço esses preparos à noite para eu utilizar no outro dia. A mesma coisa eu faço com as massas. E a minha massa aqui já assou, como eu falei, foi 50 minutos de forno. Agora ela está morninha. Eu vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma para o desenforme e vou deixar ela esfriar totalmente na minha grade. Esfriou? Aí sim eu venho partindo. E, gente, se você tiver dúvidas em qual massa trabalhar em todos os preparos, pode investir nessa receita. E fica uma massa super fofinha, saborosa, mesmo que você faça ela com água. E agora, vamos para o recheio de Nutella. Eu utilizei 300 gramas de chocolate nobre no sabor blend. Aqui eu recomendo ser o blend ou então meio amargo. Fiz o derretimento no micro-ondas, aqui como é pouca quantidade, de 20 e 20 segundos. Todas as pausas eu preciso mexer meu chocolate. Ele totalmente derretido, aí sim eu venho com o restante dos ingredientes. E eu utilizei 150 gramas de creme de leite, ele precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido. E esse primeiro passo é apenas preparar uma ganache, então é misturar muito bem até ficar homogêneo. E esse bolo, gente, também tem a opção de utilizar Nutella pura. Só que eu gosto de preparar esse trufado de Nutella porque a Nutella, a textura dela depende muito do ambiente. Se você coloca ela na geladeira, ela fica super dura. E se você deixa ela em temperatura ambiente, que tá um dia mais quente, ela vai amolecendo. Esse trufado de Nutella também acompanha a temperatura ambiente, mas ele é muito mais estruturado do que a Nutella pura. Mas aí também fica aberto. Se você quiser utilizar a Nutella pura mesmo, também dá certo. Feito a ganache, eu coloquei 200 gramas de Nutella. E para intensificar o sabor desse recheio, eu coloco também pasta saborizante no sabor de avelã, mas ela é totalmente opcional. Se você não tiver, não tem problema. A maioria das vezes aqui no vídeo eu prefiro até não utilizar, mas para ficar a dica aí para vocês. Como eu falei, a função dela é apenas intensificar mais ainda o sabor de Nutella. E eu coloquei apenas 2 colherzinhas rasas de café. E para misturar totalmente, eu passei o mix, mas como eu sempre falo, se você não tiver, vai no muque mesmo que dá certo. E deixa totalmente homogêneo e já está pronto. E recheio assim de chocolate, tá, gente? Nunca faça ele e deixe ele estruturar para depois você colocar no seu bolo. Porque, como eu falei, você mexe na estrutura do recheio. Então, preparou, já faz a montagem do bolo, para ele estruturar dentro do bolo mesmo. Meu recheio de Nutella já está pronto, então já vou preparar a montagem do bolo. E a minha massa também já está totalmente fria, lembrando que eu fiz de um dia para o outro. E para montagem, eu sempre retiro o topinho de cima, que é o açucarado. Ah, gente, e o topinho do meu bolo sempre fica assim mais assadinho, porque eu utilizo o forno elétrico e a resistência é sempre de cima e embaixo, então ele assa por igual. Então, nem sempre o seu bolo vai ficar com o mesmo topinho que o meu. Feito isso, eu vou cortar a massa 2 vezes, assim eu vou ter 3 partes de massa. E olha que massa perfeita, gente. Antigamente, eu utilizava uma outra receita de massa para os bolos festivos. Depois que eu elaborei essa receita, eu troquei e não volto mais, tá, gente? E aqui no canal, se você quiser uma massa mais estruturada, também tem. É onde eu utilizo as 2 gorduras. E tem várias outras receitas aqui, tá, gente? E cada uma acompanha uma necessidade do nosso trabalho.
E com o recheio também totalmente frio, eu já vou começar a montagem. E olha, gente, que recheio super cremoso e estruturado. E essa montagem eu vou fazer diferente para quem tem medo de trabalhar aí com os bolos, iniciantes também. Desse vídeo você já vai sair com segurança de preparar. Ou então, às vezes fica perdido e não sabe nem por onde começar, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pesar o meu recheio. Percebam que eu coloquei um outro refratário ali do mesmo tamanho, o mesmo peso. Eu tarei. Tarar é onde a gente desconta o que tá em cima da balança. Coloquei o meu refratário na balança com o recheio, ou seja, eu tenho toda essa quantidade apenas de recheio, pois aqui a travessa eu já descontei. Então, eu pego essa quantidade e divido em duas partes. Por que dois? Porque eu vou colocar 2 camadas de recheio. Se você fizer 3 camadas, você divide em 3. Vou fazer a mesma coisa com o recheio de Nutella. Porém, ele é um recheio frio, daria ali as mesmas quantidades que eu fiz, mas eu vou mostrar certinho aqui pra vocês. E da mesma forma, vou dividir essas quantidades em duas, para eu colocar em 2 camadas de massa. E para a montagem, a mesma forma que eu assei o bolo, eu já forrei com plástico. Esse plástico eu compro em lojas de confeitarias, embalagens também, compro sempre em bobina, bem grandão. Não vou falar a medida para vocês porque eu não lembro, mas se eu conseguir eu deixo na descrição. Peguei ali a massa a qual eu retirei o papel manteiga, pois vai ser o topo do meu bolo, é mais retinho, não solta farelo. E se vocês perceberem, eu vou tarando a minha balança, porque uma dica também, eu pego ali o peso da camada de massa e eu coloco metade de calda. Eu sempre faço isso a olho, gente, dá super certo. Mas, se você quiser fazer certinho, você faça desse jeito. Então, minha massa deu 200 gramas, eu coloco 100 de calda. Assim, não corre o risco da gente molhar demais ou de menos. E se molhar demais, amolece o nosso recheio. E na dúvida, também aqui no canal tem uma fórmula nas medidas exatas para você fazer o seu bolo no peso certo. É uma fórmula, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Depois, eu venho com metade do meu recheio, que dá 865 gramas. Coloco em colheradas para assim ficar mais fácil de distribuir, e agora é só ajeitar bem e deixar esse recheio bem retinho. Feito isso, eu também venho com metade do meu recheio trufado de Nutella. Aqui foi 318 gramas. E como falei, tá, gente? Ele está molinho assim porque recheio de chocolate precisa de tempo de descanso para estruturar. Deixo ele bem distribuído também. E outra dica, gente, se aí o seu ambiente for muito quente, mas muito quente mesmo, você tiver insegurança de trabalhar com esse recheio de Nutella, pois ele acompanha também a temperatura ambiente, você pode fazer uma contenção com o próprio recheio de leite ninho. Depois, eu venho com a próxima camada de massa, umedeço. A caldinha é de sempre, tá, gente? Água e leite condensado. Vou deixar a medida na descrição, mas eu sempre faço 60 gramas de leite condensado para 200 ml de água filtrada. Misture e já está pronta. Umedeço a camada e aqui foi 120 gramas de calda para cada camada de bolo. E continuo o mesmo processo da montagem. Venho com o restante do recheio de leite ninho, nas mesmas quantidades, sempre em colheradas e bem distribuídos. Venho também com o restante do recheio de Nutella, que também dará o mesmo peso. Coloco a última camada de massa, umedeço e vou deixar esse bolo bem fechado e levar para a geladeira. A preferência aqui é de um dia para o outro, por conta do recheio de Nutella. Mas se você não tiver esse tempo, deixe aí no mínimo 6 horas na geladeira e 1 hora de freezer. E aqui já é o outro dia, e para o desenforme, eu vou colocar o meu bolo no prato, vou retirar todo o plástico com cuidado. E a medida aqui do prato eu vou deixar para vocês na descrição. Feito isso, eu passo a minha espátula para ajeitar bem o meu recheio. E para decoração, eu vou utilizar
o meu chantilly de sempre, que é apenas chantilly hidratado com um pouco de leite condensado, ele fica firme e lisinho. E também posso tingir ele da cor que eu precisar. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. E, gente, agora eu estou utilizando o chantilly da Gran Finale. Vocês querem que eu atualize o batimento desse chantilly para vocês? Porque aqui no canal ainda não tem dessa marca. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Também, se vocês tiverem dúvidas sobre esse processo e eu puder responder, deixe aqui nos comentários também, que eu respondo no vídeo. E para decoração, eu sempre faço uma camada bem fininha de chantilly, só o topo que não, tá, gente? Como eu não vou mudar, o topo aqui eu já deixo a quantidade certa de chantilly. Essa camada inicial é sempre mais importante pra gente já nivelar o nosso bolo e também selar os farelinhos que ficam nele, porque assim não passa pra nossa decoração final. Depois, eu venho alisando essa camada de chantilly. Também retiro o excesso da parte de cima do bolo, pois aqui eu não vou ficar mexendo mais muito nele. E com o chantilly na manga de confeitar, com o bico Perlé 2A da Wilton. Eu gosto do 2A, pois assim vai menos chantilly. E vou aplicar o chantilly em volta de todo o meu bolo. Feito isso, eu venho novamente alisando. Aqui, primeiro, eu começo o processo com a espátula mais aberta para eu realmente retirar a chantilly. E depois, eu venho com a espátula mais fechada apenas para eu alisar. Depois, retiro novamente o excesso das quinas. E venho com a minha espátula de textura. Gente, é muito importante você sempre marcar a posição que você está utilizando a sua espátula. Aqui eu vou focar as letras viradas para mim. E essa espátula é a número 3 da Blue Star. E para passar ela, eu faço a mesma coisa da primeira espátula. Eu venho com ela mais aberta para eu realmente retirar um pouco de chantilly. Depois, eu venho com ela mais fechada, apenas para ela alisar mesmo. E sempre fica uma marquinha ou outra, que é onde a gente para a espátula. Essas marquinhas eu deixo sempre pro lado de trás do bolo. Ajeito novamente as quinas, agora eu vou ajeitar com cuidado, porque eu não vou mexer mais nela. E uma observação, caso você queira fazer esse bolo de fatias também. Vocês viram que eu comecei pelo recheio de leite ninho, depois eu venho com o recheio de Nutella. Porque na minha montagem, o recheio de Nutella sempre fica para baixo. Porque se eu começo com ele, ele suja o meu recheio de baixo e não aparece tanto, né, o recheio de ninho. Isso é regra para montagem? Não. É apenas esteticamente, para assim a gente ter uma fatia mais bonita, principalmente a gente que quer fotos para divulgação. Mas se você fizer ao contrário, não tem problema, seu bolo vai dar certo do mesmo jeito. E na parte de cima, eu venho dando umas batidinhas com a espátula, batidinhas leves, para eu não arrancar chantilly, apenas marcar. E na parte de baixo ali, deu uma bolinha. Eu não retirei porque o bolo eu não iria vender dessa forma. E eu também vou colocar granulados no rodapé do bolo. Se não, eu teria que retirar. Aí teria que retirar o ar, colocar mais um pouquinho de chantilly e passar a espátula novamente. E nesse não tava difícil, né? Porque ainda tava todo branquinho, mas tava bem pequenininho. E depois eu venho intercalando os morangos. Eu coloco um morango cortado ao meio com um talinho e depois intercalo 2 morangos que eu retirei o talinho. Ó, ali eu ia errar, tá vendo? Eu vou arrumar. Seria mais um morango sem o talinho e de pé. O morango é opcional aqui para decoração, tá, gente? Porque eu não utilizei ele na montagem, mas morango chama muito atenção. E para finalizar, eu venho com docinhos de leite ninho, eu fiz com 10 gramas. E no rodapé do bolo eu vou colocar granulados, vou colocar levemente e bem pouquinho.
E se você chegou até aqui, me conte, você gosta de bolos assim? Ele serve tanto para bolo de aniversário, né, que é o bolo festivo, bolo de vitrine, e se você diminuir o tamanho, serve até mesmo para bolos de fatias. E se você gostou e esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, compartilhe para mais pessoas, para o nosso canal continuar crescendo, mas também deixe aqui o seu comentário que você gostou. E deixe também sugestões para novos sabores. Eu amo fazer bolo assim. E finalizo mais uma receita de bolo completo com vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E sobre o peso do bolo, deu 3,8 kg. Ele serve, em média, 35 fatias. Já tô retirando ali o peso que é apenas da decoração. Fatias essas generosas com 100 gramas. E eu dou a validade de 7 dias sendo mantido em refrigeração. Porém, com o morango assim como eu coloquei, vai depender muito da fruta, mas eu dou em média de 3 a 4 dias. E se você reproduzir esse bolo ou qualquer outra receita aqui do canal, já sabe, né? Me marca lá no Instagram ou posta no meu grupo do Facebook. Será um prazer receber o retorno de vocês. E olha, gente, como esse bolo fica por dentro. Massa super fofinha. Ali ainda era o topinho do bolo, que geralmente é mais estruturado por conta do tempo de forno. E o recheio cremoso, os dois recheios. Pena que eu não posso dividir com vocês. E é isso, pessoal, e eu te espero no próximo vídeo.